fazer um vídeo aqui para vocês mostrando um conserto que eu vou fazer no meu portão. Ele começou a dar bastante problema. Vou explicar melhor para vocês aqui a situação. Então, o portão começou a trincar toda a base dele aqui. A princípio eu achei que fosse a base. Até fiz um pouquinho de massa aqui, dá para ver a diferença. Eu joguei uma massa aqui em cima. Eu achei que ia resolver. Aí trincou toda a massa. Aí eu comecei a analisar e eu vi que a cremalheira aqui tá faltando uns dentes. Tá quebrado. Aqui tá quebrado. Daí eu vi que talvez o problema fosse essa cremalheira. Ela deve talvez ter trincado aqui por ficar forçando, né, o motor, enfim. Para resolver das duas formas, vou trocar a cremalheira e vou refazer toda a base aqui de alvenaria. Então vou quebrar tudo isso aqui, afundar mais, colocar umas ferragens para reforçar aqui, como é uma coisa que fica trabalhando, deixar um pouquinho mais firme. Então vou fazer tudo isso aqui de material com as cremalheiras, 3 metros, ferragem, argamassa C3. Ó, o portão funcionando aqui. Dá pra ver que ele trepida bastante e às vezes ele nem funciona, às vezes ele enrosca, trava no meio, começa a patinar. Então a ideia aqui a princípio é marcar essa posição aqui posição do motor, né? Bem importante marcar onde ele está agora. Para isso eu vou soltar aqui soltar essa caixa. Aqui. Só porque assim eu consigo ter mais visibilidade aqui visibilidade ali da rodana, da engrenagem do motor. Vou fazer uma marcação bem simples aqui com fita, eu acho, ou uma caneta. Olha o tamanho do buraco que eu achei aqui. Fundo, hein? Se eu cavar aqui, eu descobri que estava muito oco.
sei se dá pra ter noção no vídeo, mas a profundidade aqui é muito grande. Eu vi que tem uma manilha aqui. Em algum momento essa terra começou a ceder, começou a abrir um buraco aqui. Eu acho que isso que fragilizou todo o piso, né? Então vou encher de entulho aqui no fundo. E um pouco mais alto vou concretar tudo, colocar uns vergalhões de ferro aqui para dar uma sustentação a mais, né? Então aqui eu enchi de entulho, coloquei bastante pedra de concreto, bastante pedra mesmo, soquei bem, deixei bem prensado. E agora eu vou fazer uma camada. Talvez pela minha mão não dê pra ter noção, mas ó, aqui tem bastante altura ainda para concretar. Então de resto vai ser tudo concreto, vai ser no AC3 com uns vergalhões aqui para ficar mais firme. Esse conduíte aqui também eu arranquei, vou trocar, tava amassado. Fazer um prolongamento dele chegando bem embaixo do portão. Então aqui eu não entendo muito, eu só vou espalhar uns ferros mesmo, vou espalhar mais alguns nessa direção aqui e vou concretar em cima. Eu imagino que com o concreto secando entre ele trave e dê uma resistência a mais, né? É isso que eu espero desses ferros. Que o próprio concreto para mim já seria o suficiente, só estou fazendo um adicional talvez. Aqui, penso em colocar alguns assim. É isso, eu deixei uma estruturazinha de ferro aqui, vou jogar concreto em cima agora, fazer o conduíte antes, prolongar aquele conduíte ali e concretar. Então aqui tá o prolongamento do conduíte que eu falei, aqui é o reforço que eu fiz nos ferrinhos. E eu vou jogar essa massa aqui em cima agora, fazer uma primeira camada. Tentar prender um pouco esse conduíte, depois eu faço a segunda em cima para deixar liso e alinhado, né? Então ficou assim, primeiro saco de cimento, quase preencheu tudo aqui, mas não chegou a alinhar. Então vou ter que colocar um segundo saco aqui. Então olha, passei a primeira camada de massa mais ou menos nivelado aqui, vou deixar secar bem, porque lá a outra ponta ela não está no mesmo nível, aí eu quero que esse lado esteja nivelado para poder trabalhar o outro depois. E assim, eu não me dou muito bem com massa, então não dá para esperar muito do acabamento aqui, mas eu quero pelo menos ter essa superfície plana e funcional, né? Vou fazer a troca da cremalheira aqui agora. Eu vi que aqui no meu caso ela tá soldada, a antiga ela é soldada. Eu pensei em parafusar direto a nova, ela não vem com apoio nenhum, então eu pensei em parafusar, mas eu vi que aqui no meu caso a furação tá idêntica e eu só vou trocar os dentes pretos, então eu vou desparafusar o que segura os dentes aqui e vou só trocar um pelo outro mantendo o suporte. Para mim vai facilitar bastante, como não tenho máquina de solda, né? Então
só fazer essa troca de baixo. Aqui os limitadores, eu marquei eles com fita para saber a posição exata. Olha, no meu caso, deu certo trocar os dentes, ó. Todos os dentes velhos aqui. Eu consegui só trocar a parte de baixo, que facilitou pra mim bastante, né? Eu só tirei os parafusos antigos, parafusei os dentinhos novos e resolveu. Então esse aqui foi o resultado. Ficou dessa forma. Não me agrada muito, mas o conduíte me atrapalhou bastante para deixar nivelado. E aqui a superfície também estava muito difícil de fazer e eu não sou muito bom com massa, né? O que eu vou fazer agora é passar um disco de desbaste de concreto, tentar dar uma melhorada nisso antes de colocar o portão, o motor do portão. Aqui eu dei uma lixada e eu vi que ficou um pouco desnivelado aqui o motor, para ver que ele dá uma balançada, né? Então vou colocar um calço aqui desse lado, aqui onde faltou um pouquinho de massa, mas um calço aqui resolve pouca coisa. Só de travar os dois parafusos aqui ele já sustentaria. Aqui só um calço para nivelar. Aqui eu passei uma fita isolante embaixo para evitar de ficar entrando muita água, né, no conduíte. Então tentei isolar bem. Aqui eu tinha marcado onde era a posição que a roldana ficava. Então aqui ó, a engrenagem, né? Eu sei que a engrenagem tem que entrar no meio das duas marcações ali. Então vou posicionar aqui agora.
Essa é a posição. Vou marcar aqui, fazer os furos, os 4 furos, e arrumar um calço para deixar aqui. Depois finalizar com a ligação elétrica e testar. Acabei de finalizar a ligação elétrica ali e o parafusamento também. Vamos testar aqui, primeiro teste. Então, montei aqui, tive um problema, né? Coloquei o motor no lugar, não funcionou, chegou no meio, começou a enroscar, a travar. Aí eu vi que tá desnivelado essa cremalheira aqui. Eu tenho um nível laser, montei ele aqui, nivelei com essa primeira parte, dá pra ver? Aqui tá bem alinhado com o começo do guia aqui. E aqui mais pro meio já tá uma diferença bem grande. Isso aqui já é o suficiente para patinar rodando, então eu vou ter que soltar com a lixadeira esses pontos de solda e fazer uma nova solda alinhando aqui. Então consegui finalizar aqui a montagem do motor, deu tudo certo. Eu só tive que fazer nivelar aqui a cremalheira ali, os dentes. Eu já vou mostrar como eu fiz isso, já funcionando. Eu nivelei usando a arruela, porque tinha alguns pontos onde tinha um desnível ali, os dentes começavam a não pegar ali na parte do motor. Aí eu usei algumas arruelas de calço aqui no meio dela. Aqui usei algumas arruelas aqui por baixo e resolveu. Tá. Então, finalizei ali o serviço e olha, pra mim foi bem chato, assim, bem complicado. Tive vários empecilhos ali no meio do caminho, principalmente acho que com a massa. Massa pra mim é chato de fazer. E aí tinha um conduíte ali bem no meio do motor e eu não conseguia nivelar direito, me bati bastante. Também acho que deixei uma semana secando essa massa, porque eu não pude trabalhar, né? Trabalho durante a semana, só podia mexer no final de semana. Então, foi um processo bem demorado arrumar esse portão. Aí quando eu fui testar também enroscou ali, falhou, daí eu não sabia o porquê. Depois analisando eu vi que estava meio desnivelado, consegui arrumar com a arruela. Mas enfim, gravei o vídeo aí para vocês, que espero que os meus problemas facilitem para alguém, né? Ajude alguém a não passar pelo que eu passei ali, se passar, saber como resolver. Enfim, é isso, espero que ajude.